Então, essa semana eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de cocriação, de como a gente entrar nesse processo, né? Para mim é todo um caminho de expansão de consciência, é todo um caminho espiritual, é algo que vem de dentro para fora, mas a gente tem elementos que funcionam e a gente tem técnicas, né? Então, uma coisa importante e que funciona é o alinhamento que a gente deve ter entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? A partir daí tem tudo que está no entorno de nós, que é a nossa energia, a nossa emissão, a nossa frequência vibracional, que está ligada a várias coisas, mas está ligada a isso também, né? A gente sempre tem que partir de algum ponto, né? Acho que o primeiro ponto é a gente começar a estudar, é a gente começar a entender tudo que tem ao redor disso. Mas se eu for pensar no básico, vamos falar assim, o basicão para uma pessoa que consegue, de repente, desejar alguma coisa ou criar, materializar aquilo. O básico seria você alinhar o teu pensamento com o teu sentimento, sendo que o sentimento ele tem uma força muito maior do que o pensamento, né? O coração tem um sentimento muito maior. E outra coisa, que aquilo ali você tem que imaginar como se já fosse real e você está num processo de gratidão sobre aquilo, né? Porque o universo ele só fala assim. E a partir do momento que ele entende que aquilo é uma realidade, ele começa a se movimentar para materializar. E a gente tem que tomar atitudes, né? Não adianta a gente ficar deitado na cama. Tem que tomar atitudes, porque a partir do momento que a gente toma atitudes, a gente está passando uma mensagem de decisão. A gente tem que decidir querer alguma coisa, a gente tem que colocar o foco naquilo, a gente colocar a nossa atenção sem nenhum processo de ansiedade, né? Porque quando a gente é ansioso, aí vem o efeito Zenan, quando a gente quebra o que a gente está querendo. Então, são muitas questões profundas, gente. Não dá para falar tudo num vídeo pequeno. Depois eu faço um vídeo maior, né, para o YouTube. Que existem questões ligadas a isso. A gente tem que entender um pouco de espiritualidade para a gente entender, de repente, coisas que são oriundas de outras reencarnações e como a gente pode ajudar em determinados karmas quando a gente passa por processos de limpeza, tá? E aí é quando a gente usa técnicas como eu uso o Ho'oponopono, por exemplo, né? Outra questão é a reprogramação mental, porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são coisas que a gente está fazendo através do nosso consciente, né? Só o poder do nosso consciente em relação ao nosso inconsciente é de 5%, né? Então, o que a gente tem de mais grosso que está criando a nossa realidade é o que a gente tem lá dentro do inconsciente. O que a gente tem dentro do inconsciente? A gente não sabe. Eu começo a perceber algumas coisas que eu tenho dentro do meu inconsciente a partir do momento que eu já estou nesse processo de expansão de consciência, que é também um processo de autoconhecimento. É onde eu passo a observar as crenças que eu tenho. Aí eu vejo, nossa, eu tenho uma crença limitante sobre isso aqui. E como que a gente se ajuda em relação ao subconsciente? Através de reprogramação mental, através de repetições e através dessa própria consciência que a gente tem, porque a gente vai mudando atitudes e a gente vai mudando crenças que a gente tem lá dentro. Então, como o processo é longo, a gente começa ele e a gente vai avante, né, por muito tempo. A gente precisa se ajudar, né? A gente precisa estudar. Eu estudo com muita gente, eu estou aqui para ajudar quem quer estudar comigo. E estudando, existem pequenas coisas que a gente já pode fazer. Então, o que eu posso já deixar de dica para vocês? O que vocês querem realizar na vida de vocês? Comecem a mentalizar aquilo, por exemplo, faz uma meditação. Meditação é super importante, né? Trabalha a tua respiração, faz uma meditação, mentaliza o que você quer, bota um sentimento verdadeiro naquilo, como se aquilo já fosse realidade e começa a tomar atitudes como se você estivesse no caminho daquilo, de realizar aquilo ali. Pratica bastante a gratidão, procura ser sempre grato e procura não reclamar, não se lamentar das coisas, porque isso é o que mais atrasa a vida da gente, sabe? Não julgar os outros também, não criticar,
São várias coisas, gente. Existe todo um processo para que devagar a gente vá saindo, se conectando com a nossa essência, a gente vá saindo do ego, a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vá tendo a visão real da vida, que a gente tem uma visão muito ilusória quando a gente está na matéria, né? Então, tudo isso que eu falei, com bastante gratidão. Ah, mas eu não tenho o que agradecer. Tem, todo dia a gente tem o que agradecer. Você pode agradecer porque você tem voz, porque você tem olho para enxergar, porque você tem qualquer coisa, sabe? Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Às vezes a gente agradece até por uma coisa difícil que a gente passou, porque aquilo trouxe uma experiência. E a gente aprendeu e a gente cresceu. Então, são coisas muito profundas. Quando a gente a gente escolhe esse caminho, né? E a gente quer se ajudar em vez de estar se prejudicando, estar criando um monte de coisa ruim de modo inconsciente, que é o pior, a gente aprende a se policiar no dia a dia. Eu tenho uma plena consciência hoje em dia de tudo que eu falo, de tudo que eu penso. Quando eu falo alguma coisa que não é bacana, o meu impulso vem na hora, eu sei que eu devo cancelar, né? E você fala cancelado, cancelado, cancelado 3 vezes, porque aquilo não pode ir para o teu subconsciente. Então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, elas, no entorno de nós, cria o nosso campo, né? A gente tem um campo eletromagnético. Então, tudo funciona através do eletromagnetismo. Então, o que a gente está emitindo volta, né? Tudo que vai, volta. E são todos esses elementos juntos aos sentimentos, são todos esses elementos juntos formam o nosso campo vibracional, o que a gente está emitindo, e é isso que traz a nossa realidade, né? E a gente pode escolher coisas que a gente queira e a gente consegue cocriar sim. Eu já cocriei inúmeras coisas, né? Inúmeras coisas, é fantástico. E o bom é que você começa de pequenas coisas porque você vê os resultados e aí depois você vai aumentando